Olá, seja bem-vindo ao Caoscast, o espaço semanal de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, distribuído aqui pelo UOL-TEB. Eu sou Michel Alcoforado, o antropólogo, sócio fundador do grupo, e semanalmente estou aqui no Caoscast com meus companheiros trazendo novas lentes que vão perturbar a cabeça dos desavisados. E hoje estamos aqui para tratarmos de um novo tema, tudo junto e misturado, e todos juntos e misturados. E não podia deixar de lado e de fora Marina Ruali, head de pesquisa da Consumoteca. Olá, Marina. Oi, gente. E aí? E junto também, jamais separado, mas sempre misturado, Rebeca de Moraes, sócia-diretora, founder da Soledad, uma empresa de pesquisa especializada em tropicalizar tendências de comportamento global. Olá, Rebeca. Founder, olá, que tal? Bem, o Caoscast de hoje vai tratar de um pedacinho do novo lab da Consumoteca. A gente vai falar de espiral da verdade, que é essa sensação de caos e confusão que destrói as antigas certezas e convicções dos indivíduos sobre o mundo. Quem quiser entender mais sobre esse assunto, pode se meter lá no site do Consumoteca Lab, que é consumotecalab.com/espiral da verdade, e baixar o e-book com a pesquisa completa, ver o mini-doc produzido e entender de uma vez por todas, porque nada mais faz sentido. Ô Marina, você lembra a última vez que você caiu no espiral da verdade? Olha, Michel, acho que a última vez que eu caí no espiral da verdade não é tão recente assim, mas marcou bem, que foi quando eu acordei de manhã e nos grupos de WhatsApp estava todo mundo debatendo sobre o caso da Donata, da Vogue, né, com a foto lá da festa lá da Bahia que ela tinha tido. Acordei lendo links, me falando que ela era racista, explicando o porquê disso. Na hora concordei. Minutos depois surgiram outros links dando outras versões para a história, contando o que aquela cadeira era, se era uma cadeira de ensinar, se não era, se era uma cadeira de candomblé. Cada vez que eu lia aquela informação, eu achava uma coisa e eu senti que eu caí na espiral da verdade, porque eu não sabia como me posicionar e com quem concordar. Não sei se vocês passaram por isso também, mas eu passei. E aquele dia foi um inferno. Porque você nem contou a segunda parte, né? Porque surgiu depois a carta da Associação das Baianas de Salvador, dizendo que a festa não era racista, que elas só eram baianas. Eu nem vi essa parte da polêmica. Então, essa que é inferno, a gente fica perdido nesse espiral sem fim, né? Você lembra alguma vez que você ficou aí dentro do espiral da verdade? Eu lembro, só que foi uma situação da minha vida privada, mas acho que faz um sentido, porque às vezes acho que a espiral da verdade também se mistura com o que você sente sobre aquilo, né? Eu tenho uma amiga que o pai dela é advogada, um jurista, e estava envolvido com casos de políticos famosos e tal, não vamos dar nomes. Lava Jato. Não vamos dar nomes, e eu fiquei sabendo que tinha sido quebrado o sigilo bancário dele. E na hora, quando eu vi, eu falei, pô, é um cara que eu admiro, e mais do que isso, ali naquela hora era o pai da minha amiga, né? Eu falei, pô, que situação, sigilo bancário, né? E daí eu fui contar essa história para um amigo, e ele falou, bom, mas ele tá envolvido, Lava Jato, é assim mesmo, né? Tem que fazer essas coisas. Aí, de repente, eu vi uma notícia que falava que era inconstitucional. Não pode abrir sigilo bancário de advogado. Aí, eu já não tinha a menor ideia do que é verdade, do que não é, porque, né, tem a circunstância da notícia, tem o que eu sinto sobre ela, mas tem outra notícia que diz aquilo. Eu fiquei completamente perdida e decidi não sentir nada e não contar nada pra ninguém, fazer de conta que eu não sei disso. Então, queridas e queridos e querides, esse é o nosso Caoscast de hoje. A gente vai tratar apenas da primeira camada desse fenômeno, que nos faz nos sentir perdidos completamente dentro das nossas próprias certezas. Mas antes de tudo, a Consumoteca inventou uma palavra para isso também, um conceito. Eu acho que é hora de dar nome aos bois. O boi. Nome aos bois. Marina, tem conceito para isso, é? Tem. O primeiro passo aí para a gente entender o que é essa ideia de espiral da verdade vem com um nome que a gente chama de infotoxicação, que é essa condição do indivíduo que está sobrecarregado com informação de uma tal maneira que ele perde a capacidade de assimilar conteúdos novos e assimilar e entender de fato aquela informação. Rebeca, você lembra desde quando que você se sente infotoxicada? Eu não sei um marco específico, mas eu pensei nisso há pouco tempo, um dia desses que eu saí do trabalho, mas o trabalho não saiu de mim, como sempre, e eu tava com o celular na mão e eu ia andar muito. E eu ia até o metrô, era um percurso de, sei lá, meia hora caminhando quase. Pensei, vou, não vou e tal, é super longe, mas eu fiquei no celular trabalhando, respondendo mensagem e tal. Quando eu cheguei no metrô, que era muito longe, eu pensei, eu não olhei pra cidade.
O caminho passou e eu não vi, porque eu fiquei no celular, e eu não fiquei no celular fazendo alguma coisa. Não, eu fiquei apagando incêndio. Veio uma notícia, daí veio a notícia, eu fui olhar, daí eu contei pra alguém, daí eu compartilhei e tal. Eu não tava mais presa em um trabalho, eu tava fazendo um monte de coisa e eu não vi a cidade. Meia hora andando e não olhei pro lado. E a vida passou aí, você nem viu, hein? Por isso que... Meia hora que nunca mais será recuperada. E para ajudar a gente a entender esse fenômeno, nós convidamos duas especialistas que entendem tudo desse Paranauê aí. Dani Arraes é jornalista e sócia da Contente, é empresa que trabalha a serviço da conexão entre pessoas e marcas. A Contente cria projetos, promoções, comerciais, eventos, publicações e foca muito na curadoria de conteúdo, sempre com o objetivo de construir a internet que a gente quer. Dani, querida, dá pra gente escolher a internet que a gente quer ainda? Oi, pessoal, obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui, já adorei tudo que vocês falaram. A gente precisa fazer uma internet que a gente quer, porque ela é muito diferente da que a gente tem. A que a gente tem, a gente está se sentindo sobrecarregado, infotoxicado, a gente está sendo vítima de muito fake news e a gente está sem saber o que a gente quer consumir. A gente está indo só no fluxo e não necessariamente isso nos faz bem. Não à toa vocês estão desenvolvendo esse estudo. E eu acho que é muito relevante porque, assim, a gente até fez um estudo uma época sobre detox digital e uma frase do Ronaldo Lemos ficou muito na minha cabeça, que ele fala o seguinte: a gente não consome, a gente não está consumindo informação em excesso, a gente está consumindo a mesma informação em excesso. Quem aí já não teve a sensação de ver a mesma notícia? Você vê no Instagram, você vê no Facebook, você passa o dia vendo a mesma coisa repetidamente. E assim, a gente só tem esse cérebro, a gente só tem o mesmo tempo, assim, a gente só tem 24 horas. O que é que a gente está fazendo com o nosso tempo quando a gente entra nessa espiral de notícia que nunca vai parar? E eu acho também que a gente está vivendo nesse momento de muitas tragédias, de muitos retrocessos, de muitas coisas difíceis, então a gente se sente sobrecarregado. E eu vi também outra frase no estudo gringo que falava assim: a gente nunca teve tanto acesso a tanta desgraça em escala mundial. É óbvio que a gente vai estar exausto. Isso não deve fazer bem, né? Não, eu acho que em todos os níveis não faz, porque a gente se sente, né? A gente se sente devendo o tempo inteiro. Por mais que você leia, você pensa, não sei todos os aspectos. Você não sabe que opinião você tem, porque as coisas mudam tão rapidamente que não dá tempo de você se atualizar. E se não faz bem, ainda bem que a gente conta com a ajuda de uma psicóloga aqui, né? Andréa Jota é psicóloga pela PUC de São Paulo. Desde 2005, ela pesquisa a interface entre ser humanos e tecnologia. É professora do curso de Psicologia e Tecnologias da pós-graduação da PUC, daqui de São Paulo também. E vem pesquisando e ministrando palestras e dando consultoria para grandes empresas Brasil afora. Andréa, por mais que você seja uma pesquisadora, você tá dentro do furacão, dentro do espiral da verdade. Sempre. Como você pensa, quando você pensa na sua relação com a tecnologia, o saldo tá positivo ou negativo pra você? É até engraçado ver vocês falando. Eu dou risada, eu olho e falo, gente do céu, como eles chegaram nisso? Não é a informação, sou eu. Quem consome essa informação são vocês. Quem se intoxica com ela são vocês. Então, assim, as pessoas ficam perguntando pra gente no núcleo já como será o futuro. Nossa, as máquinas consumirão todo o trabalho humano. E a gente já tá numa situação em que a gente olha isso e fala, gente, vai sobrar ser humano. Vamos voltar a ser humano? Vamos parar de trabalhar feito máquina? Vamos olhar pra gente? Vamos dar esse tempo? Vamos acreditar nas coisas que são para ser acreditadas, né? Mas você consegue dizer, eu vou ficar uma semana sem pegar no celular, sem olhar no Facebook, sem pegar no Instagram? Fácil? Nossa, opa! Mandar assim, a cartilha pra gente. Vou dizer que quando começa a me incomodar muito, e eu trabalho com isso, eu começo a não carregar mais. Eu esqueço de carregar. Ele fica em outro cômodo e eu falo, nossa, não carreguei o celular. Ferrou. Deus agora dancei, agora ferrou. Mas, André, ainda bem que você tá aqui pra ensinar pra gente como é que se livra desse negócio todo, né? Como eu tava dizendo, e Marina apontou muito bem, o conceito que a gente vai trabalhar aqui hoje, o nome ao boi que a gente vai trabalhar aqui hoje, é o de infotoxicação. Que é essa condição de sobrecarregado que os indivíduos se colocam. E aí, que bom aqui que todo mundo tá ligado na internet há tanto tempo, mas quando a gente pensa na relação das pessoas com a internet, ao longo do tempo ela foi mudando. No começo eu me lembro que eu era pequeno, minha mãe dizia pra mim assim, olha, se eu vou botar a internet aqui em casa, você vai viajar pelo mundo com a internet. E tinha pauta no Jornal Nacional, lembra? Ah, viaje pelo mundo, pela internet. Aí depois a gente passou a achar que a internet era um lugar pra se informar. E hoje a gente tá doido porque a gente tá viajando nas histórias que os outros contam sobre a vida deles e sobre o mundo.
olhando esse negócio todo, vai dar ruim ou vai dar bom? Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom? Vai dar bom, sou fã do ser humano. O ser humano é incrível, ele vem passando por evoluções e por experiências desse tipo há muito tempo. Eu sou fã total do ser humano, acho que a internet é uma coisa maravilhosa, incrível. Eu me preocupo com a fase de transição, acho que quando a gente vê muita desgraça, realmente isso é impactante, a gente fica impactado, mas eu tenho fé que a gente vai levantar e vai entrar em correntes do bem, que vai entrar em coisas boas e vai ajudar a pessoa do ciclone da África, e que o ser humano vai entender que o global é isso, entendeu? A gente vai dar valor a levantes e a campanhas que digam, olha, o mundo que você destrói hoje aqui é o mesmo que eu vivo do outro lado do mundo. Então, você diminui esse espaço, diminui essa falta de impacto que a gente tinha antigamente quando uma guerra acontecia e a gente só ficava sabendo 6 meses depois. Legal, Andréia. Vou até fazer uma provocação baseada no que Dani, já dou a palavra aqui pra Dani. Mas é ótimo, a internet é ótima quando você tá lá no meio da catástrofe e você tem a possibilidade de pedir ajuda pra alguém que tá longe. Mas ela é também terrível quando você tá lá no meio da catástrofe e tá vendo seu Instagram com todo mundo em Ibiza, magro, com corpos musculosos, bebendo e comendo sem engordar uma grama. Ou quando você tem acesso ao vídeo das crianças que atiraram nas outras na escola. Né? Como fica isso, hein, Dani? Dá pra gente escolher que tipo de internet a gente vai viver nesse jeito? Que a única solução vai ser escolher, senão a gente não vai aguentar, né? Eu acho muito legal isso que você falou. Eu sempre gosto de pensar nesse lugar na internet, de quando a gente entrou pela primeira vez. A gente tem idades parecidas aqui, a gente lembra da primeira vez que entrou na internet. Eu acho que a internet era uma janela pro mundo e ela se tornou muito um espelho. Essa internet hoje, Blockbuster, a gente vê várias pessoas que são famosas porque elas resolvem malhar, porque elas postam muita selfie. E isso faz muito sucesso. A gente ampliou o alcance que a TV tinha de colocar uma ou outra pessoa famosa no holofote. Hoje, qualquer pessoa pode ser famosa e ter milhões de seguidores. Tem esse lado da internet. Tem um outro que é um lugar de expressão para muita gente. É um lugar de trabalho, é um lugar de ajuda, é um lugar de conexão mesmo. Mas o que eu acho é que, assim, a gente precisa olhar para a internet como... não só como uma ferramenta que faz com que a gente consiga falar com a família, com os amigos, que a gente trabalhe mais, mas a gente tem que entender o que é a internet. E eu acho que a gente ainda está meio num jardim da infância da internet. A gente está muito animado, muito entusiasmado, a gente passa o dia inteiro. E aquilo é muito bom por um lado. Por outro lado, a gente fica cansado, a gente fica estressado, a gente quer mudar. Mas o que eu acho principalmente é que a gente precisa pensar por que a gente está tanto tempo. E a gente não pensa, né? Porque em geral a gente acha algo interessante, a gente vai lá e faz o quê? Compartilha, posta e não sei o quê. E eu acho muito difícil que isso seja uma tarefa individual. Porque não é. Porque a internet é feita... Lá no Vale do Silício estão as mentes mais brilhantes do mundo pensando o que é que eu vou fazer para fazer com que as pessoas passem mais tempo usando o que eu criei. Então, a gente vive nessa economia da atenção. A gente usa tudo de graça, entre aspas, porque a gente paga com o nosso tempo. E é assim que as empresas vendem nossos dados para os anunciantes. Então, é meio uma batalha difícil de você travar sozinho, porque eu não tenho como competir. Tem um autor que chama Jaron Lanier, que ele fala uma coisa muito legal. Existem 2 indústrias no mundo que chamam as pessoas que consomem seus produtos de usuários. A indústria da internet é a indústria de droga. O resto são consumidores, telespectadores, são várias coisas assim. E também tem isso, o funcionamento de uma rede social é como se fosse um caça-níquel. Cada vez que você entra na internet, você postou uma coisa, você sai. 5 minutos depois você volta, você quer ver se você teve like, você quer ver se você teve comentário. Você sai. 5 minutos depois você volta de novo. É uma máquina caça-níquel, porque isso aqui é uma tela que tem toda a informação do mundo, que tem a interação, isso te satisfaz, isso libera dopamina no seu corpo. Então, assim, na minha opinião, a gente não tem como só individualmente conseguir mudar essa relação, sabe? A gente tem que também dar uma pressionada nesses atores que criam essa internet para criar uma ferramenta de uma conexão mais real, mais genuína. A gente precisa mesmo de tanta notificação, a gente precisa estar disponível o tempo inteiro. Eu acho que não. Por enquanto, a gente ainda faz isso de uma forma artesanal, muito resgatando esse lugar de... Cara, você precisa pensar por que você passa tanto tempo e o que é que você está fazendo com o seu tempo. Marina, como é que o pessoal está usando a internet, hein? O que a pesquisa aponta? Tem um ponto muito interessante aí que a Dani trouxe, que ela faz essa analogia de que a gente está no jardim de infância ainda quando se trata de internet. Talvez a gente esteja saindo da infância e já meio que avançando de série. Porque pelo que a gente já sentiu dessa pesquisa, as pessoas, embora estejam com essa sensação de dependência e de ter tua vida muito ali, elas já começam a problematizar isso.
66% das pessoas que participaram da pesquisa falam pra gente que abrem as redes sociais assim que acordam, quase como um vício ali. Você nem saiu da cama, você já abriu o celular, já tem que olhar a notificação, tem que ver o que tem no feed. Muito por essa sensação de saber o que está acontecendo no mundo, assim, com esse medo de o que aconteceu enquanto eu dormi. Se torna uma tensão. Gente que fala que você fica um dia fora do Twitter e parece que você ficou uma década fora dele. Por outro lado, tem também um movimento de pessoas se preocupando em ter um momento de respiro e fazer o tal do detox digital, né? Que é meio que o must-have, assim, da estação. Na nossa pesquisa, 45% das pessoas já tinham feito algum tipo de detox digital. E ainda tinha um grupo também que tinha tentado fazer, mas ainda não conseguiu, que era um grupo de 31%. Então, acho que a gente está nesse momento de transição. Não sei o que vocês acham. Rebeca, vai dar no que isso aí, hein? Quando a gente fala de futuro, de tendência, muito do que a gente estuda disso, que a gente vê os birôs lá fora falando, conversa um pouco com o que a Dani está dizendo. A gente muito provavelmente está chegando no que seria o teto da internet, né? E quando a gente fala de teto, a gente tá chegando num lugar em que a gente tá de fato infotoxicado e a gente tá olhando pro contraponto disso como um lugar de pensar em bem-estar, resgatar bem-estar, resgatar a saúde mental. Então eu gosto muito de um pessoal, o pessoal da Vice, quando fez um estudo disso, eles falam que a gente tá chegando num movimento que é quase o da contracultura, da tecnologia, que é esse lugar em que a gente já sabe que a tecnologia vai moldar o futuro mesmo, né? A tecnologia é uma ferramenta e o que a gente tá construindo de futuro depende dela. Mas é muito natural que a gente chegue agora no lugar em que a gente quer entender o papel dessa tecnologia na nossa vida. E a gente vai caminhar para esse lugar. Eu acho que a gente, há uns anos atrás, a gente estudava nas tendências que as pessoas iam desconectar total. Então, surgiram aquelas agências de viagem. Vocês lembram disso? Fulano comprou um pacote de luxo para ir pro meio da Polinésia, não sei de onde, para ficar desconectado por 20 dias e tal. Acho que a gente não vai para esse lugar porque, no fundo, ninguém quer ficar desconectado. A verdade é essa, né? Ninguém quer ficar fora da internet, ninguém quer deixar de falar com as pessoas. Tem uma coisa maravilhosa da tecnologia, que é se eu puder falar com a minha mãe todos os dias, independente do lugar do mundo que eu tô, é maravilhoso. Mas ninguém quer ficar desconectado. Então, o que a gente vai ver nos próximos anos são novas ferramentas e isso, acho que a gente se colocando como protagonista desse movimento, que é o como eu quero usar esse negócio, tomando as rédeas mesmo. Mas, enquanto isso, é claro que vão surgindo algumas coisas interessantes, né? Tem o Childish Gambino, que é o This is America. Aliás, assista um seriado dele na Netflix, que é muito maravilhoso. Atlanta. Não é Atlanta, não é a hora da dica, né? Mas Desculpa. Pode dar de novo, repete, a gente deixa. Ele e o Chris Rock, eles já estão usando nos shows, eles já fizeram shows usando uma tecnologia que que inibe o uso de celular, inibe conexão naquele espaço, para tentar fazer as pessoas não usarem a internet naquele lugar. Enfim, vão surgindo algumas ferramentas como essas para ajudar a gente a dar conta, porque eu acho que tem um desejo das pessoas para o futuro de controlar melhor o uso que elas fazem da internet. André, mas dá medo ficar sem saber o que está acontecendo? Então, essas questões estar on-off, né? Vocês estão me lembrando esse tempo que a gente falava em estar on-off. Quando dava, era bom, quando existia, né? Então, a tendência que a gente tem visto é cada vez menos off. Não vai mais existir off. Quando entrar a internet das coisas, tecnologia 5G, não tem mais, não tem. A lâmpada vai ter internet, não tem mais, todo lugar vai ter internet. Quando a gente não quer também, né? O controle vai ter que ser humano. Legal, mas eu acho que a gente tá tratando aqui de um tema que ele é quase uma faca de dois gumes, né? Que é tipo assim, de um lado eu preciso estar conectado com tudo, eu não quero ficar fora disso. Então eu quero dizer para o Google Home lá em casa, acenda a luz da sala, ele acende. Ou eu quero daqui acender a luz da sala para brincar com os gatos, né? Aquela coisa toda que tá super na moda agora. Mas, ao mesmo tempo, essa coisa de ter que estar com o celular na mão a todo tempo, me informando sem eu querer sobre tudo que está acontecendo no mundo, é um peso gigantesco, né? É um peso. Porque você, ao mesmo tempo, tem o dinheiro que você tem investido na bolsa, com um tweet do Paulo Guedes não aprovando a Previdência ou aprovando, com o nosso presidente dizendo que vai comemorar o dia da ditadura. Isso tudo te assurratando, né? Te enchendo dentro de um balde de areia e você querendo respirar. Esse trade-off é difícil, né? Isso da internet das coisas é legal, porque eu acho esse tipo de distinção que a gente tem que começar a fazer, né? Porque, tá bom, eu não quero que o meu celular
fica apitando de mensagem enquanto eu tô andando de bicicleta, porque o meu momento de andar de bicicleta é muito legal, eu quero olhar a cidade, mas ao mesmo tempo eu quero estar numa bicicleta compartilhada que eu precisei usar o celular para poder fazer uso dessa internet. Então não é que eu quero ficar fora da internet, eu quero conseguir entender o que eu quero e o que eu não quero dela. Eu acho que, inclusive, quando você falou de detox digital, eu já fiz vários, assim, eu já fiz uma viagem de 15 dias que eu não usei internet. E foi uma loucura, eu li 6 livros. E assim, eu encontrava os lugares, eu só tive que voltar para um momento em que a gente anotava os endereços e pegava um mapa. Foi maravilhoso. Mas será que quando você lê 6 livros em 15 dias, você não tá infotoxicada também do mesmo jeito? Então, eu gosto muito de ler. Então, pra mim, eu adoro. Quanto mais eu leio, mais eu gosto. Mas, sem dúvida, pode ser um excesso também, assim. Mas o que eu percebi depois de fazer alguns detoxes é uma medida muito legal. Recomendo pra todo mundo que não fez. Eu acho que tem vários períodos em que você tá precisando mesmo. Mas o mais importante na minha vivência é conseguir usar de uma maneira saudável. Por exemplo, eu tô tentando, já tô na 3ª semana, de colocar o celular em modo avião às 9h30, 10 da noite e só ligar às 10 do dia seguinte. É chocante a quantidade de tempo que tem no meu dia, assim. Eu adoro acordar e tentar fazer uma coisa mais importante do dia, montar uma proposta, montar uma apresentação. E assim, às vezes eu faço em meia hora. Porque eu não acordo e começo a ver um monte de coisa do mundo, as notícias, a vida dos outros. Então eu consigo me conectar comigo. Quando dá 10 horas eu vejo. E assim, nos primeiros dias eu ficava assim, querendo pegar o celular. Meu Deus, que agonia, sabe? Mas eu acho que criar esses momentos tem mais sentido, porque a gente gosta de estar conectado, a gente se beneficia de estar conectado, mas também a gente já percebe que comportamentos que a gente tinha antigamente, por exemplo, tá numa mesa de um restaurante e alguém pega um celular. Hoje a gente já vê mais todo mundo com um olhar estranho, tipo, não pega o celular, você tá me dando atenção. Então, assim, eu acho que esse uso equilibrado é que vai ser a nossa ferramenta do futuro, sabe? Não é se isolar, não é desligar. Cada vez mais a gente vai estar cercado de internet em todos os lugares. Agora, como é que a gente manda nela e não serve a ela o tempo inteiro? Não, isso impacta pra caramba também as nossas relações, né? O jeito que a gente se relaciona entre as pessoas. Basicamente, eu tenho que ensinar pras pessoas que eu não tenho que atender o telefone quando ele toca. Eu tenho que atender quando eu quero atender. Você não tem que responder tudo imediatamente, porque a gente deu ruim que tudo é urgente. Não existe mais nenhuma comunicação que espera o tempo do outro. Tudo é pra ontem. É muito complicado nesse sentido. Quando você entra nessa vibe do outro, o outro tá ansioso, o outro não tem o que fazer, você tá trabalhando. Tá no teu tempo, o outro tem que aprender a esperar isso. No caso dos on-offs, é engraçado que nos últimos 15 anos que a gente tem visto as pessoas viciadas em internet, a gente tem trabalhado muito na questão do que seria esse vício. Então, pra nós, ia perguntar, conta mais, o que é um viciado? Pra nós, o vício acabou sendo, como é um diagnóstico muito, até recente, como um problema psiquiátrico, a gente trabalhou durante os últimos 10 anos com a questão de, enquanto você não perde nada na sua vida face a face, isso não é um vício. O vício te tira. Ele te tira o prazo do teu trabalho, ele te tira a sua esposa, ele te tira seu marido, ele te tira a sua vontade de fazer sexo, ele te tira esse tipo de coisa. Quando ele tá tirando esse tipo de coisa de você, você tá fazendo um mau uso da tecnologia. Ela tá servindo para cobrir alguma lacuna de algo que vai mal na sua vida face a face. Ah, eu detesto a minha esposa, mas eu sou obrigada a ficar aqui porque eu não tenho dinheiro pra me separar. Eu não transo com ela faz um mês, sei lá, um ano às vezes, porque a gente não se dá bem e a coisa acontece desse jeito e a gente continua convivendo. Aí eu vou pra pornografia na internet e eu me vicio em pornografia na internet. O problema não tá na pornografia da internet, o problema tá na tua relação que você não resolveu aqui. E assim a gente vai acumulando esses problemas que a gente não resolve, usando a tecnologia meio que de pano de fundo para fazer a coisa ficar um pouco mais leve, levando e tal. E como é que trata isso, hein? No caminho você se afoga. Então, a gente com a internet, na verdade, ela funciona muito como as compulsões de comida, álcool, drogas. Ela mexe com as endorfinas, dopaminas neurológicas e aí fica muito complicado de você retirar isso. A internet está em grandes centros, hoje é muito difícil você ser produtivo sem a internet ou sem a tecnologia. Acreditamos que daqui para frente cada vez mais será mais difícil, a gente vai ter que aprender, querendo ou não, na porrada ou nos prejuízos a lidar com ela, porque a partir do momento em que para fazer compra ou qualquer outra coisa você tem que usar a tecnologia, a gente está indo para esse espaço. Então, o negócio realmente é assim, dosar isso, usar isso de maneira equilibrada, escutar as pessoas que estão à sua volta. Então, quando alguém olha para você e fala, nossa, tá incomodando. Se é alguém que você gosta,
aquela pessoa não é chata, você tá fazendo mau uso da tecnologia. Tem um negócio que conecta a sua fala com a fala da Dani, que é, eu fiquei pensando no papel do ócio, né? Porque eu me lembro que quando eu era criança era quase primeira jogada lá, né? Você ficava meio perdido na vida, não tinha isso de uma educação tão dirigida igual é hoje, né? Você vai agora fazer tal coisa, pintar tal boneco. A mãe quase cuida de 24 horas do dia da criança, né? Tudo tem muita hora, com um mandamento sempre muito claro. No nosso tempo não tinha isso. A mãe ligava a televisão, te jogava lá e você ficava da massinha pro Lego ao computador, passando pela televisão, tendo que assistir o desenho que o SBT mandou você assistir. Qual é o papel do ócio? Não tem mais ócio hoje em dia? Como é que a gente vai viver sem ócio? O ócio não era criativo? Deixou de ser? É uma ótima pergunta, porque até quando a gente quer o ócio, a gente liga a Netflix. E a gente vai ver uma coisa que talvez a gente nem quer assistir, mas só pra desligar o cérebro. Então, eu acho que, de novo, a gente tem que tentar entender como é que você passa os seus dias. Eu tenho essa sorte, é a dor e a delícia de trabalhar, de ter criado uma empresa que trabalha com internet, que é uma paixão. Eu e minha sócia, a gente se conheceu pela internet, assim, é uma super história. Então, pra mim é muito misturado trabalho e prazer e pesquisa e conhecer as coisas e as pessoas, sabe? Assim, então eu tento conseguir me desligar, mas eu tenho dificuldade ainda. Eu acho que isso acontece bem mais no final de semana do que durante a semana, sabe? Mas é legal você ter falado da TV, porque antes esse papel era da TV, né? Isso que a gente tá falando que o celular faz com a gente agora, que é não ter ócio, você tá lá, tá fazendo nada e fica lá passando o dedo no Instagram e tal. Antes era a TV, não era a TV que me deixou muito burro demais, né? Então acho que antes era a TV e agora é o celular, enfim. Então, no caso da internet ou do celular ou da tecnologia, o que a gente consegue ver de diferente da televisão é que aqui você interage. Na televisão você não interagia, você consumia aquilo e aí grandes potências tinham todo o domínio sobre seu consciente, inconsciente, subjetivo e te vendiam aquilo que queriam. Hoje em dia você tem com a internet essa possibilidade de fazer suas escolhas. Embora existam as bolhas que te levem de volta uma escolha limitada que fique ali só naquilo, te mostra só aquilo que você mais gosta, né? De todo jeito, o senso crítico, na verdade, você parar e você se centrar e, sabe assim, dar aquela relaxada e falar, nossa, vamos olhar aqui dentro da minha mente o que é que vale a pena. Né? Desta informação. Não, eu recebi um monte de informação, mas poxa, no caso que você estava falando do pai da sua amiga, você conviveu com essa pessoa, você conhece a índole dela. Então, vai para uma questão de levantar o sigilo e você fica em dúvida sobre isso, se remeta ao que você acha daquela pessoa. Não, poxa, por todas as atitudes que eu já vi, aquela pessoa é uma pessoa honesta. Então deixa eu levantar o sigilo, porque não vai encontrar nada. Mas o grande problema hoje, quando a gente está falando de internet de reputação, é que sempre aparece uma prova. Seja ela forjada ou não, né? Vídeos pornográficos durante campanhas. E aí você olha o vídeo e você fala, é ele. Aí ele diz, não é. E aí eu tenho a perícia dizendo, não é ele. Aí ele diz, olha, contratei 3 peritos que dizem que não sou. Aí você fica, mas eu vi o vídeo e é ele. Então esse jogo é um jogo complicadíssimo aqui do dia, desse novo mundo que a gente está inventando. Mas, Marina, aí na Consumoteca a gente tem pesquisado pra caramba sobre o ócio, né? O que o povo tá achando? Tem ócio? Dá pra ter ócio? Como é que a gente vive com isso? A gente percebeu que as pessoas já não sabem mais quando elas estão no ócio e quando não estão. Porque se na TV a gente tinha separado a hora da gente falar de notícia e a hora da gente falar de entretenimento, na internet é tudo junto e misturado. Você vai descendo ali na timeline, você vê o seu amigo íntimo, teu vizinho viajando de férias, na notícia de baixo é uma revista que você segue te falando a última declaração do presidente, na outra você está lendo uma coisa do seu trabalho e fica tudo misturado. Então as pessoas não sabem se quando elas estão ali, de repente elas passam 1 hora ali na Stories, por exemplo, e ela não sabe se ela ficou ali à toa no ócio, se ela ficou consumindo conteúdo que era importante para o trabalho dela ou se era para os relacionamentos dela, e fica essa sensação de não saber se aquele tempo foi produtivo ou não. Quando a gente passou as nossas perguntas para os nossos entrevistados, 45% das pessoas declararam que enquanto elas estavam respondendo nossa pesquisa, elas estavam com pelo menos mais 3 abas abertas. Então, essa sensação de você ter que rentabilizar o seu tempo e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, senão você fica com aquela culpa pelo ócio. E isso é interessante que Dani colocava, que a gente é obrigado agora, os outros são obrigados a respeitar o nosso tempo de resposta, né? É quase que eu te faço uma pergunta, mas eu quero que você responda no meu tempo, não no seu tempo. E é por isso que irrita tanto quando minha
mãe fica me escrevendo mensagens no WhatsApp que demoram 3 dias lá. Regina está digitando. Eu falo, pô, como assim? Por que ela não fatia essa mensagem em 3 vezes, em 4 partes, em 25 partes? Então isso é uma loucura, né? Pra quem já é compulsivo e ansioso como eu, isso é quase um parque de diversões. Mas, Rebeca, vamos ter que esquecer o ócio, na sua opinião? O que a gente vai fazer, hein? Eu não acho que a gente tem que esquecer do ócio, mas uma coisa que eu acho que a gente definitivamente vai fazer, e eu acho que é isso que a Andrea tá chamando de senso crítico ali, de ponderar o que vai, o que não vai ter que virar educação para as crianças no futuro. Acho que a gente vai ter que ensinar, né? A gente vai ter que ensinar a brincar disso nas escolas mesmo, né? Acho que muitas das campanhas de educação que a gente trabalha hoje, elas visam o ensino de yoga, o ensino de meditação, o trabalho corporal e esse tipo de coisa. A criatividade fica embora ligada à tecnologia, essa coisa mais mundial e global, você tem necessidade de ensinar esta âncora corporal, de você ensinar essas mentes a trabalharem nesta... É que a gente pega uma geração muito novinha, a gente tá no jardim da infância, então a gente ainda se perde um pouco. Agora, os mais velhos, então, insuportáveis, porque eles realmente acham que eles têm que ser respondidos na hora, eles estão conversando com você, como você não tá dando essa atenção para eles, né? Então, é complicado, acho que a gente está nessa transição, mas acho que a questão educação é fundamental, até para que você tenha um bom uso da tecnologia, e essa tecnologia não tem que ser arrancada de você, que é muito que a gente vê hoje, né? A criança fica muito tempo no game, a mãe vai lá, arranca o game, joga o console pela janela, esconde a tomada e etc. Aí a criança fica revoltada, e aí você cria outros problemas ali da dinâmica que não seriam necessários se aquilo tivesse entrado de uma forma mais coerente na vida daquela criança. Eu gosto muito de pensar um pouco nisso, porque assim, se tá complicado pra gente, que tem consciência, que já é adulto, e esse uso a gente tá o tempo inteiro questionando, imagina pra criança e adolescente. Eu até comecei a fazer umas entrevistas com umas mães, tem uma abordagem bem firme em relação ao quanto elas deixam as crianças e adolescentes usarem tecnologia. Assim, os protocolos de saúde falam, não é para ter tela até 2 anos de idade, com 5 você pode ter um pouco, desde que seja uma atividade coletiva e tudo mais. E a gente sabe de ir num restaurante que vários pais colocam a criança pra ver o iPad, o celular, porque elas querem conseguir comer e tudo mais. E assim... Eu tenho dó dos pais, mas eu entendo eles. Eu super entendo, porque assim, eu tenho vários amigos que têm filho e assim, não dá em vários momentos. Ou você coloca o iPad ou você conversa. E assim, não é que todo momento todo mundo tá afim só de entreter a criança. E aí eu falei com várias e uma delas falou assim... Uma teve um problema com o filho que ficou viciado em videogame, então foi aí que ela tentou pra questão e ela começou a regular esse uso. E uma outra falou assim, é muito recorrente quando eles falam assim, eu não tenho nada pra fazer, eu tô muito entediado. Aí ela criou, eu acho que é uma coisa comum entre pais, não sei, o pote do tédio. O pote do tédio é um pote cheio de atividades do tipo, agora você vai passear com o cachorro, agora você vai lavar a louça, agora você vai ler um livro, agora você vai decorar seu quarto. E aí, quando a criança fala, não, que tédio, eu não tenho nada pra fazer, pega uma atividade. Aí ela fica puta, porque ela não quer fazer. Mas assim, tudo pra deixar um pouco mais distante, porque eu imagino que deve ser muito fácil você colocar, que nem nossos pais colocavam a gente pra ver TV, você dá esse celular na mão, assim. E a gente ainda não tem tempo pra saber quais as implicações, né, na vida deles. E a gente tem mais uma diferença em relação à televisão, que a televisão ficava dentro da sua casa. O celular e a tecnologia a gente leva pra todo lugar. Então, e a gente não dá pra ter controle. E isso até interfere no sono, né? Adolescente em fase de crescimento. Eu acho super engraçado. Eu tava vindo pra cá, eu vi um post da Gwyneth Paltrow, a atriz, acho que ela é empresária também. Ela postou uma foto, ela e a filha. E a filha comentou assim, mãe, você não pediu o meu consentimento pra postar essa foto. E assim, é uma outra questão também, assim, como é que a gente tá usando a internet? A gente se expor tudo bem, mas como é que a gente tá expondo as crianças? E elas querem, elas não querem? Como é ter uma vida que já é toda narrada digitalmente? São muitos assuntos. Quem vai contar pra essa criança que já era? Já era, mas olha que interessante. Essa semana mesmo eu tava vendo a Astrid Fontinelli, a apresentadora, tava em Nova York, porque o filho foi se apresentar num coral lá, e uma coisa dessas. E ela, como toda mãe orgulhosa, querendo fazer os stories de cada momento do garoto, ensaiando. E ele não conseguia olhar pro maestro, ele só olhava pra ela. E ele ficava assim, para. Você vê como o ser humano é algo incrível, né? O ser humano se autorregula de uma forma. E aí ela fingia, tem uns stories que ela finge mudar de posição pra parar de filmar o garoto.
Nesse jogo, todo mundo tem razão, né? Porque o menino tem toda a razão de não querer ser exposto pro Brasil inteiro. Não sei quantos seguidores ela tem, mas deve ser algo em torno de milhões. Pro Brasil inteiro, no momento que ele tá ensaiando, mas ela também tá mega orgulhosa do filho dela que tá conseguindo ir pra Nova York e se apresentar num coral. Isso a gente vive também, né? Porque eu tenho certeza que quando você aparece numa matéria interessante, ou você faz algo que as pessoas te elogiam, sua mãe e as amigas dela todas vão lá pra página do seu Facebook dizer: minha filha, que maravilhosa, ela genial, já sabia desde pequena era assim, é linda, olha, né? E você é obrigado a ter que lidar com isso. Mas pra gente já ir caminhando aqui pro final, eu queria deixar uma questão pra todo mundo. E Marina, você por favor comece puxando a corda desse coreto. Dá pra ter um meio termo entre ficar bem informado e não surtar no meio de tanto conteúdo? Essa semana eu tava vendo um meme sendo replicado aí por várias pessoas brincando que hoje em dia no Brasil a gente escolhe se a gente é feliz ou se a gente fica bem informado, né? Mas que é esse conflito. E você prefere o quê? O caminho do meio existe. Eu acho que o que a gente está como consumidor, e do que eu conversei muito com as pessoas, eu vejo aí como nossos próximos passos, é que as pessoas estão começando a entender que a internet ela não é mais só uma caixinha ali que tá tudo misturado, assim, tá misturado, mas as pessoas estão começando a entender que tem camadas de conteúdo ali e você vai começar a direcionar para onde você vai e em que momento. Tem um momento que você vai tentar abrir com aquilo com foco da notícia, tem um momento que você vai usar essa mesma internet que te bombardeia também é onde você abre para ter um aplicativo de meditação, por exemplo. Então é uma relação muito dúbia. As pessoas estão começando a fazer acordos com elas mesmas e de entender qual é o foco daquele momento, o que ela vai fazer ali. Mas é um exercício muito difícil, assim, é o caminho, mas eu fico pensando que uma solução que eu adotei para mim, para tentar fugir do bombardeio, era assinar algumas newsletters que eu achava muito bacana, que fazia uma curadoria de notícia. Eu falei, beleza. De repente eu tô assinando mais de 20. Então eu continuo, eu assino alguma coisa para fazer uma curadoria para mim, mas de repente tenho 20 serviços de curadoria diferentes, então eu não consigo sair da infotoxicação. Mas eu acho que a gente vai tentando. Deus do céu. André, entre ser feliz e estar informado, a gente tem que escolher o quê, hein? Ser feliz sempre. Estar informado é ser feliz, né? Tem uma ligação entre a felicidade, as endorfinas, de chegar num lugar e ter as informações e conseguir conversar com as pessoas e conversar e manter É interessante essa junção, né? Agora, a felicidade não tá na informação. A felicidade tá nas tuas escolhas. Então, quando você opta por desligar o telefone, quando você opta por conversar com seu filho, quando você opta... Os trabalhos que a gente tem com criança, em momento nenhum, você fala, você quer o celular ou vamos brincar? Ela fala, eu quero o celular, entendeu? Se você tá ali, você tá presente naquela relação, a relação acontece. A gente é humano, a gente foi feito para se relacionar. Internet é demanda de ser humano, foi necessidade nossa. E é a gente que desenvolve, a gente que coloca ela aí, e a gente que vai colocar ela cada vez em lugares maiores e mais lugares. Então, cabe a nós mesmos também nos responsabilizarmos por aquilo que a gente pediu. Dani, vai continuar fazendo o jejum intermitente aí de celular? Eu gosto muito de pensar assim, nesse estar bem informado. Eu acho que muitas vezes a gente confunde saber da manchete de cada assunto com estar bem informado. E a gente fica, né, vê todos os portais e agora até o Instagram, nos stories, você consegue ver notícia que as pessoas compartilham. E eu gosto sempre de pensar, eu sei disso ou eu só sei essa manchete, assim? Então, nos temas que me interessam, eu tento aprofundar, sabe? Tipo, ler coisas na internet fora dela que me deem uma visão mais ampla sobre o assunto, que vá além do dia a dia, assim, que vá além daquela coisa urgente. Então, sempre que eu consigo pegar um assunto que me interessa e dar uma aprofundada, eu me sinto mais feliz e mais bem informada. E também eu acho que abrir esse espaço para não saber das coisas. Hoje é impossível você estar numa mesa de bar e falar, putz, não vi não esse meme, não vi tal coisa. Todo mundo já sabe de tudo, parece que a gente tá numa corrida maluca, um checklist. Já vi, já sei. Que conversa chata. A gente, às vezes eu falo, tipo, a pessoa vem toda empolgada falar uma coisa que eu já conheço, deixa ela contar bem empolgada e falo, nossa, que legal. Porque o que a gente busca é a conexão, é a conversa. E não o cheguei primeiro e sei mais, assim. Então, eu acho que aprofundar um pouco no que te interessa, você não precisa saber de tudo. E, principalmente, quando você estiver na internet ou fora, com interações com outras pessoas, esteja ali presente. Porque isso faz toda a diferença. E o jejum intermitente vai continuar, porque tá sendo bom, viu? Eu vi um meme esse final de semana, super interessante, que dizia que a gente precisa sair do FOMO, do Fear of Missing Out, pro JOMO,
que é o Joy of Missing Out. Eu amo o John. Rebeca, com um negócio que alguém, com a tua profissão, que precisa estar antenada sobre tudo que tá acontecendo no mundo e tudo que tá em todo lugar, dá pra sair do FOMO pro JOMO? Eu acho que dá se você tem coragem de fazer escolhas. Eu acho que passa por esse protagonismo. Eu não sei se eu acredito no caminho do meio, mas eu acredito no caminho que você vai construir, seja lá mais para um lado ou mais para o outro. Vai depender do que cabe na sua vida. Mas eu acho que é fazer escolhas e bancar, porque isso que a Dani falou é muito uma verdade, como a infotoxicação também vira um valor. É esse valor de quem você é na mesa do bar, né? Sei de tudo. Manda aí um meme que eu sei, né? Bate no peito aqui, ó. Sei, tô sabendo de todos. Isso vira um valor, né? E se você não sabe, quem é você? Como assim você não sabe? Então eu acho que é fazer suas escolhas e bancar essas escolhas. E tentar lembrar, mas pera, o que me interessa disso tudo? Pra gente que fica muito... Eu fico muito louca com tanta informação mesmo, e é muito difícil, tô aqui falando, mas eu sou uma tragédia, porque é sempre muita informação e eu quero saber de tudo e tal, mas eu acho que o caminho é bancar as escolhas. E eu, só acrescentando uma coisa, assim, também, eu acho que a gente é muito cíclico. Tem fase em que você vai querer saber sobre tudo no noticiário. Eu acho que isso é um resquício de jornalista que eu tenho, mas assim, tem assuntos que te tocam mais, assuntos que te tocam menos. Então tem hora que você pode ficar mais buscando informação sobre aquilo, e tem fases que não, que você se desliga mais. Eu acho que a gente não tem uma postura assim, sabe, tipo, uma única postura. A gente tá aprendendo a lidar com tanta tecnologia, com tanto acesso, com tanta informação. Então vai ter momentos em que a gente tá de boa e vai ter momentos que vai pesar, mas a gente também se acolher nisso, sabe? Porque senão a gente fica, de novo, com um chicotinho, falando, ai, tô fazendo errado, Não! Você tá fazendo o que você pode, nas condições que você tem, mas assim, dá pra melhorar. Se você estiver atento a essa questão, com certeza você vai chegar no entendimento melhor. E não adianta saber de tudo e ser um cuzão. Pronto, falei. Não, e fora que tem muita gente que sabe de tudo e distorce dados e começa a falar, não, porque isso, tipo, tem esse problema das fontes, né? Tem gente, não adianta você saber coisas que só legitimam a sua visão de mundo, porque a gente viu no resultado das eleições que era um monte de gente falando coisas como se fosse a pura verdade, e não era. Então, assim, que informações são essas que a gente tá se gabando de consumir e de passar pra frente? Isso aí, tá ok? Tá ok. E a gente não pode ir embora sem deixar de dar umas dicas finais pro pessoal se aprofundar ainda mais no tema. Chegou a hora do Joga na Roda. André, o que você tem de dica pra gente aí, hein? O que você vai jogar na roda? Então, a SaferNet Brasil, eles trabalham com toda a parte de... É mais voltado à criança, educação, mas eles estão com uma campanha muito legal sobre a internet que a gente quer. No caso dos meninos de Suzano, por exemplo, eles lançaram uma campanha que era divulgue os heróis e não os bandidos. Então, eu acho que isso tem a ver com uma mínima escolha ali da gente construir uma internet que a gente quer, que tipo de informação que a gente quer saber, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso. Mas... Legal. E você, hein, Dani? Eu tenho uma dica de um livro que se chama 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. Apesar desse título, ele não é sobre sair da internet, é sobre como você pode usar com mais consciência. O autor, que eu até citei no começo do podcast, chama Jaron Lanier. Foi um livro lançado pela Intrínseca e ele fala coisas como: as redes sociais estão fazendo você perder seu livre-arbítrio, largar as redes sociais é a maneira mais certeira de resistir à insanidade dos nossos tempos, e por aí vai. Ele consegue fazer um panorama mais teórico mesmo. Por que a gente se sente tão mexido ao estar tão conectado? Então a proposta dele é que a gente repense esse uso e escolha. A gente precisa estar em todas as redes, ou a gente pode escolher uma ou outra onde a gente vai conseguir se expressar verdadeiramente e criar nossas pequenas comunidades. O jejum intermitente tá lá não, né? Não. Na próxima edição só. Rebeca. Não, eu vou indicar outra coisa. Eu vou indicar o disco novo do Jades Macalé, que se chama Besta Fera. O Macalé é um artista que já deve beirar os seus 78, né? Porque ele é tropicalista, anos, né? Não vou ser maldosa com ele. Ele teve um apagão de 10 dias, passou mal, ficou na UTI, saiu super bem dessa, saudável, e gravou um disco de inéditas depois de muito tempo. Mas eu tô trazendo isso porque, além de ser um disco lindo e que tem uma intensidade musical, ele traz essa alma do tropicalismo. Foi um disco que foi feito em uma semana no meio do mato,
longe de tudo, longe de internet, longe de celular, em que ele levou os músicos e ele, típico de artistas, né, levar todo mundo para um lugar, para uma casa e ficar lá compondo até morrer. Mas eu acho que tem muito a ver com o que a gente tinha falado aqui, o que a gente falou aqui sobre essa ideia do ócio, de como a gente vai lidar ou não com as conexões e como elas podem ser muito frutíferas. O Besta Fera é um disco lindo e recomendo a todos que ouçam. Marina, e você, hein? Olha, eu fico aqui com a indicação do... Tem um chinês aí que tá publicando vários... Não é chinês, Marina, é coreano. Pelo amor de Deus, né? Terceira Guerra Mundial vai vir por causa de você. É o Han, eu nunca sei falar o nome dele. Tio Han. O primeiro nome, Tio Han, você que já falou muito. Que falam que ele é o novo Bauman, né? Que ele tá aí abalando depois do líquido, agora que ele vem com essa sociedade do cansaço. Eu acho muito legal como ele coloca essa ideia de que a gente sai dessa sociedade que é disciplinar e entra numa lógica de sociedade do desempenho. E essa noia por desempenhar e por performar tem tudo a ver com essa nossa noia por buscar informação e mostrar que está por dentro de tudo. Assim. Ele mostra como que isso está relacionado. Acho que é uma dica interessante de leitura. E quando acabei esse livro, eu senti um pouco que às vezes a gente tem que ser meio Glória Pires, assim, e aceitar que a gente nem sempre é capaz de opinar, sabe? E tá tudo bem. Legal, Marina. Só pra citar um outro livro do... Qual a sua dica, Michel? A minha dica vou na onda da Marina. O Tio Han tem ótimos livros, eu já li quase todos, porque sou viciado nele. Mas ele, acho que tem um outro livro que trata mega desse tema que a gente tá vivendo, que ele fala da sociedade da transparência, onde a gente precisa deixar bem claro e tá cobrando do mundo coisas bem claras. E a internet, ela é ótima pra isso, mas ela pode ser péssima também, né? Michel, quando você se percebeu infotoxicado? Mas aí a gente vai ter que começar o podcast. Foi quando você descobriu que tinha que ler todos os livros do Tio Han, depois você leu Não, isso aí eu vou tratar com a Andréia, porque se trata de compulsão, obsessão. Obsessão compulsiva, é outro diagnóstico. Bem, queridas, queridos e querides, esse foi mais um Caoscast sobre infotoxicação. A gente queria agradecer demais aqui a participação da Andréia Jota. Obrigado, Andréia. Nada, imagina. Quando vocês precisarem, tamo aí. E também de Dani Arraes. Muito obrigado, hein? Muito obrigada, gente. Uma ótima oportunidade de conversar. Vamos aí criar a internet que a gente quer. Precisamos. Que luta! Queria agradecer demais também a Marina Roale e a Rebeca de Moraes por estarem aqui mais uma vez nessa guerra. Obrigada. Foi ótimo, gente. E só queria reforçar que esse é um podcast baseado no estudo Espiral da Verdade. Quem quiser saber mais sobre esse assunto, é só entrar lá no www.consumotecalab.com/Espiral da Verdade ou procurar a gente nas redes sociais. Estamos em todas elas, vivos e lutando para continuar vivos. Eu gostaria também de citar aqui que esse é um podcast com participação especial de Beatriz Quesada, André Kisten, edição de Melina Bontempo e sonorização de Renâncio Ossuquevicius. É isso aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.